Boa tarde a todos. Que todos se coloquem confortavelmente nas suas cadeiras, elevando seus pensamentos até o nosso querido Mestre Jesus, Nossa Mãe Maria de Nazaré. E nesse momento, uma luz imensa surge e adentra nossas casas, cômodo por cômodo, envolvendo a cada um dos irmãos encarnados e desencarnados do nosso lar. E a nossa conexão de amor, de luz e paz, vamos nos ligando com o nosso anjo da guarda e o mentor espiritual que também estarão envolvidos sobre essa luz imensa. Com pensamentos de amor, luz, compaixão, ternura, paz e muita fé. Em espíritos, vamos unindo nossos corações e nos dando as mãos, um elo grande de amor e luz, envolvendo a todos em nossa casa e nos envolvendo em uma só conexão de amor fraterno e incondicional, sobre todo o nosso lar vizinhos. Espiritualidade amiga, ferido e mentor da 20ª Maria, o nosso patrono espiritual, querido irmão Rodolfo, e toda a equipe de Bezerra de Menezes, a energia necessária para que passe energizando todos os ossos chakras, agradecendo ao plano espiritual e desde as primeiras horas está aqui e a equipe de passes, limpeza, que estão presentes em nossas casas, limpando não só a nossa casa em si, mas nosso coração e todo o nosso espírito. Agradecemos ao plano espiritual e a equipe passa de limpeza. E antes, preparando o ambiente dos nossos lares para a realização da nossa escola de hoje. E nesse momento, cada um sinta em seu coração um alívio, uma paz muito grande, para que todos fiquem abertos à aprendizagem do Espírito. Luzes caem sobre cada um de vocês, iluminando a todos, dando a devida energia para cada um de vocês. E todos sejam muito bem-vindos
e aliviado de suas dores, de suas tensões, que fiquem lá do lado de fora. E a paz reine sobre cada um. E todos tenham uma ótima aula. Graças. Ademir, você está sem som? Tinha dito para vocês colocarem presença aí no chat. Hoje, a nossa aluna ajudante vai ser a Célia Regina. Agora eu já corrigi aqui, ó, grau de servidor, tá? Vamos lá, Célia. Célia. Prontinho. Boa tarde. Vamos iniciar então a preparação da nossa aula de hoje. Vamos fechar os olhos, respirar lenta e compassadamente. Vamos relaxar e esquecer as tribulações do nosso dia a dia. No silêncio interior, busquemos o contato com o nosso Criador, sentindo a cada respiração uma harmonia com as energias do universo e assim elevando os nossos pensamentos. Vamos agradecendo por mais um dia de vida, entrelaçando nossas auras no entrosamento fraterno e amoroso com nossos irmãos aqui presentes. Vamos saudando os nossos mentores individuais, os dirigentes espirituais dos trabalhos e ao irmão Rodolfo, mentor desta casa. Saudemos as equipes responsáveis pela limpeza e segurança do espaço e pedimos a elas que formem um cordão fluídico de proteção sobre esta casa abençoada e sobre nossos lares e sobre cada um de nós, cobrindo os pisos, os tetos e as paredes, não permitindo que energias negativas tenham permissão para aqui ficar. Vamos mentalizar e pedir auxílio para nosso trabalho às fraternidades espirituais. Prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja. Vamos nos ligando ao anjo Ismael, preposto de Jesus, perante a pátria brasileira. E assim chegamos até a nossa mãe, Maria de Nazaré. Pedimos a ela que nos acolha com seu manto de luz e nos leve até seu Filho Jesus, nosso Mestre, a quem agradecemos por todos os ensinamentos que nos deixou.
rogando a Ele que nos encaminhe até Deus, nosso Pai, a fim de agradecer pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito e por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade de trabalho na sua seara bendita. E vamos pedindo a sua proteção e inspiração nas atividades deste dia. E assim agradecemos e agradecidos, oremos a prece que o Mestre nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Vamos agora o hino dos aprendizes. Os aprendizes estão retificando, dos servidores. Leitura de temas hoje, né? As duas alunas servidoras. A primeira, Amanda, tu aposta, Amanda? Sim. Ademir, está compartilhando tela? Estou. Eu não sei se para todo mundo também está escura a tela. Vocês não estão vendo? Está escura mesmo. Para mim tá boa. Para mim estou Amanda e bem. a Sueli. Está aparecendo certinho? Amanda e Sueli são as alunas agora. Não está um céu com escada? Sim. Sim. Para mim, não. Para mim, tá. Para mim também tá. Não. Estranho. Tudo bem. Para mim também não. Gente, se está para um, teria que estar para todos, né? Eu vou sair e voltar, mas vamos lá. E agora? Não. 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 Para mim Pra mim continua aparecendo. Tá bom. Pra mim voltou. também. Para mim Pra mim tá está aparecendo. compartilhando. Tudo bem. Lê o tema, Amanda. Vamos deixar mais para frente. Vamos ver o que acontece na aula.
Tudo bem, beleza. Meu último, levante o caído, você ignora onde seus pés tropeçarão. 886, Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão às ofensas. Existe uma transformação acontecendo dentro de mim, aos poucos, mas a percebo de forma clara por ser bastante diferente de hábitos até então passados. Meu olhar começa a se expandir para novos ângulos dentro de um circuito sutil, aparentemente despercebido, que só é ligado pelo gerador da leitura evangélica, estudos com a turma, terapia, silêncio analítico, autoconhecimento, leituras edificantes para o progresso, ação, trabalho em equipe, resultando na fé, abrindo os olhos devagar como recém-nascido, despontando ao novo. Meu primeiro passo renovador é mudar o peso das palavras e os adjetivos para apenas uma palavra, atraso. Dessa forma, sou sincera comigo, porque estou vendo o erro, mas não sou cruel e impiedosa, adjetivando os outros. Um sinal importante é ouvir as minhas intenções e qual sentimento fala mais alto. É o silêncio analítico. Sou melhor quando não corro dos meus sentimentos ruins e tento descobrir o que os motiva. Somos um todo universal e as nossas ações recaem em nós mesmos. Como 1 mais 1 é igual a 2, preciso criar consciência desse bumerangue e progredir. É muito melhor andar para frente porque expandirmos e nos valorizamos quando olhamos para o próximo. Obrigada. Obrigado, eu. Sueli? Meu tema é o 6, ajude conversando, uma boa palavra. Sueli está sem som. Ajude conversando. Oh, meu Deus. Desculpa, meu microfone está fechando, não sei o que está acontecendo. Eu não consigo ver. Meu microfone ele está fechando toda hora. Vamos ver se agora eu consigo. Ajude conversando, uma boa palavra auxilia sempre. Muitas vezes achamos que para ajudar alguém precisamos de dinheiro ou tempo e ficamos esperando oportunidades como quando eu me aposentar, se eu ganhar na loteria. Na verdade, ajudar alguém pode ser tão simples, um abraço fraterno, uma simples ligação telefônica, uma boa conversa. Muitas vezes, tudo que uma pessoa precisa é de uma palavra amiga e sincera, ou apenas de um bom ouvinte com quem ela possa desabafar. Sou uma boa ouvinte, gosto de ouvir as pessoas, mas confesso que muitas vezes fico procurando a palavra certa a dizer e não a encontro. Mas procuro entender o que a pessoa está enfrentando para depois falar algo que a leve a refletir e encontrar uma solução acertada para seu problema. Sei que não basta despejar um monte de palavras, mas sim dizer o que faz sentido naquele momento, de acordo com o problema que a pessoa está enfrentando. Uma palavra tem muita força, e assim como pode auxiliar, também pode prejudicar. Portanto, temos que ter responsabilidade ao conversar e esclarecer ao outro mediante um conflito. Tenho me policiado quanto a isso e buscando refletir sempre antes de falar, mas sei que preciso ser mais disponível para conversar e auxiliar quem precisa,
principalmente pessoas de dentro de minha família, que muitas vezes precisam de minha palavra amiga e sincera. Ok, obrigado, Sueli. Bom, eu vou começar a aula, vamos ver se todo mundo vê a tela, tá? Aula 54, Fundação da Igreja Cristã. Todo mundo vendo? Alguém não está vendo a tela? Eu não estou vendo, Ademir. Eu vou sair e entrar novamente para ver. Olha, eu vou sair e vou voltar novamente, mas eu acho que é a internet, eu não sei como fazer, porque uns estão vendo, outros não. Será que não é o computador das pessoas que não estão vendo, Ademir? Eles estão reiniciando ali. Pode talvez ser possa também. esperar um pouquinho. Eu vou esperar um pouquinho, gente. Se reinicia aí, vamos lá. Ademir, Oi. tirei, mas não aparece nada. Engraçado. Bom, gente, eu vou sair e vou voltar. Vamos ver. Mas não deve ser o meu computador. Tá aparecendo sim, tá compartilhado. Aulas. Aqui tá perfeito também. É igreja. Agora foi para mim. Tá normal também. Agora sim, apareceu. Agora sim. Ok, então vamos lá. Essa aula marca o início do trabalho dos apóstolos, né? Nós falamos de toda a vida de Jesus, né? Agora nós vamos começar a falar um pouquinho dos apóstolos. Né? O conceito de igreja no sentido de agrupar pessoas para vivenciar o evangelho, sem ritos ou dogmas, com a união de pensamentos independente de crenças ou raças. Nós estamos falando da igreja primitiva, a igreja inicial, que nem era a igreja, tá? Que era o chamado Casas do Caminho na época. Vamos lembrar os esforços na prática do amor e caridade, apesar das adversidades sofridas. Um lembrete importante, né? Nós vamos falar de religião, a gente tem que saber a palavra tolerância, ou seja, respeito pelas pessoas que têm pontos de vista diferentes do nosso. É uma palavra-chave no Estatuto das Religiões. Vamos nos respeitar, né? Cada um respeitando a sua religião, porque senão a gente não chega a lugar nenhum. Não significa necessariamente o desaparecimento das diferenças e das contradições. O que não importa no que você acredita, se é que acredita em alguma coisa. Ademir, Oi. tá muito baixo. Estou gritando. Uma atitude tolerante pode perfeitamente coexistir com uma sólida fé e com a tentativa de converter os outros. Porém, a tolerância não é compatível com as atitudes como zombar das opiniões alheias ou se utilizar da força e de ameaças. Religiões politeístas e judaísmo. Antes de Jesus, a maioria das religiões eram politeístas, acreditavam em vários deuses, né? Vinculadas aos rituais e o culto a divindades. O judaísmo era monoteísta, só tinha um Deus, mas também cultuava sacrifícios e a remissão dos pecados era pelo sangue, né? Era a lei do talião ou, né, aquele monte de sacrifício de animais no templo. Muitas ações foram tomadas nos séculos que antecederam a chegada do Cristo para preparar o mundo para a sua chegada. Então,
né, o nosso mundo foi sendo preparado ao longo dos tempos, né, com os profetas vindo para a vinda do Messias. Bom, vamos lá, nas primeiras questões, Paulo de Tarso. Quem leu Paulo e Estevão, né, sabe do que eu estou falando. É um livro interessantíssimo, né, que seria bom quem não leu esse livro. Paulo foi perseguidor dos primeiros cristãos, né? Ele era oficial judeu, né, tendo causado a morte de Estevão. Mas após o episódio de Damasco, né, quando ele estava indo para Damasco, né, aquela luz que o cegou, quando encontra com Cristo e se converte. Saulo torna-se Paulo e faz da sua vida uma grande missão. Paulo, mesmo estando preso em Éfeso e depois em prisão domiciliar em Roma, leva a doutrina ao coração do Império Romano, difundindo os princípios cristãos e expandindo a abrangência da nova religião. Paulo trabalhou incessantemente, né, depois da sua conversão. Aqui, a primeira viagem dele, né? Olha quanto que ele sai. E isso, naquela época, vocês sabem que os meios de transporte eram a pé ou cruzava-se os mares, né, com aquelas embarcações, ok? Essa é a primeira viagem dele. Ele sai, né, de Antioquia, vai, né, e vai indo, ok? Essa aqui já é a mais abrangente, ó, é a segunda viagem, né? Ele sai de Antioquia, vai até a Macedônia, depois vai para a Grécia, passa pela ilha de Rhodes, vai até Cesareia e volta. A terceira viagem dele, novamente, olha quanto que ele anda, né? Quanto que ele faz, por onde ele vai, né? Pregando a boa nova. E aqui é um resumo de todas elas, né? Olha só quanto que ele fez, quanto que ele viajou, né? Mesmo sendo perseguido, né? Ele faz tudo isso levando a palavra de Jesus. A herança, né, romana que ele deixou para a gente era a organização. O Império Romano era muito organizado. Eles, quando conquistavam algum lugar, eles tinham toda uma infraestrutura de ir e vir, construir estradas, aquedutos, faziam tudo, né? E permitiam que as religiões locais cultuassem a sua religião, né? E com isso, eles dominavam, né? E faziam, né, o que eles queriam com aquele povo lá. Mas a igreja, né, cristã sofreu reveses, né, no começo, okay? Primeiramente por causa do Sinédrio, e depois, como ela começa a se expandir, começa a causar, né, situações embaraçosas ao império. Então, as diretrizes da igreja cristã nos séculos seguintes, à vinda do Cristo, foram forjadas sobre as estruturas políticas romanas. Neste ponto, notamos a perda das características iniciais da doutrina cristã do princípio, onde a simplicidade e os valores transmitidos pelo Cristo eram o objetivo. Ela vai se transformando, né? E aí vão se acrescentando coisas diferentes do princípio inicial. Nos séculos que se seguiram à fé cristã, foi utilizada como desculpa para muitos crimes e chegou a ser desvirtuada em muitos momentos. Muito se matou em nome de Deus, né? As cruzadas, as guerras santas, a Inquisição, né? Tudo era política por trás, né, da religião, usando a palavra de Deus para purificar, segundo eles, né? Tiravam todos os inimigos através do Santo Ofício, né, do que quer que expôs. Aí a gente começa a ver os mártires, né, no começo, né, quando eles vão para Roma, os espetáculos grandiosos, né, os cristãos eram colocados, né, nas arenas. Iniciou-se, né,
por Nero, amarrando eles em postes, né? Besuntava com petróleo e punha fogo para eles ficarem iluminando a cidade à noite, né? Aqueles corpos queimando iluminavam. É o que se mostram aqui. Depois, faziam isso também dentro dos espetáculos, né? Porque pão e circo, você dominava o povo. Olha que grotesco que era você, né, vendo o sacrifício, né, de milhares de pessoas, né, que foram mortas, uns queimados, outros comidos por feras, degolados, e assim foi, durante muito tempo, né, o início do nosso cristianismo. Agora, a gente só uma coisinha para refletir, gente. Os primeiros cristãos se reuniam toda semana para refletir o ensinamento dos apóstolos. Eles eram perseverantes nessas reuniões. A reflexão não ficava só em palavras. Tinha ações concretas, se entrosavam, partilhavam seus bens. Por isso, atraíam muita gente. No tempo de Paulo, os cristãos se reuniam também nas suas casas, ou nas catacumbas, ou no mato, ou em lugares, né, aonde eles conseguiam pregar, né, ler. A pregação era a leitura daqueles evangelhos, daqueles escritos que tinham, né, que falavam de Jesus. E essa simplicidade, esse amor, foi se alastrando, foi se esparramando por todo o império. Né? Quem leu há 2000 anos atrás, 50 anos depois, vai ver como era o início, né? Eles saíam nessas casas, né? Casas do caminho, eles pregavam e acolhiam, né, pessoas, cuidavam de doentes, de feridos, né? Os apóstolos cuidavam de feridos, dos doentes, leprosos, davam comida, né? E eram ajudados, né? Assim que eles faziam. Não eram igrejas, eram casas de atendimento sociais. A herança de Jesus. Recebemos do Cristo os primeiros conhecimentos para seguirmos as vontades de Deus e suas leis universais. Fazemos o que ele nos ensinou. Demos continuidade ao trabalho de Jesus? Será que estamos dando continuidade? Será que fazemos de coração, como faziam esses primeiros cristãos? Ou fazemos por obrigação, ou por coisas, né, diversas? Isso é cada um que vai responder, né, por si, o que é, o que faz. Eu tenho visto vocês se manifestarem para ajudar o próximo, isso é muito bonito, né? O intuito das escolas é isso, né? Buscar formas, né, da pessoa se encontrar, de buscar o amor ao próximo, né, da caridade, do perdão. É isso que engrandece e que faz com que a gente vá caminhando, ok? Bom, a bibliografia, né, nós pegamos na Iniciação Espírita, né, do Edgar Armand, que é o livro amarelo. Eu peguei muito de Paulo e Estevão, né, e também na Bíblia, ok? Bom, a minha parte é curtinha, o que eu tinha para falar para vocês, mas eu vou colocar um vídeo histórico que fala... ele conta o início da igreja, como foi, né? Então, para a gente ter mais conhecimento histórico da época, dos fatos, do acontecimento. O que aconteceu nesse período de 400 anos entre o Antigo Testamento e o nascimento de Jesus? A região da Palestina, o berço do cristianismo, sempre foi um lugar muito importante, com importantes rotas comerciais. Por isso, os impérios, os países ao redor sempre tiveram de olho para aquele lugar. No século IV a.C., surge um carinha que talvez você já tenha ouvido falar dele, um tal de Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores de todos os tempos. Para você ter uma ideia, Alexandre, na sua época, conquistou praticamente o mundo inteiro. Só que o Alexandre, não exclusivamente,
mas ele adota um princípio que foi adotado, por exemplo, também pelos persas, que foi o de não oprimir e tentar angariar simpatia entre os conquistados. Então, ao fazer essa campanha, né, onde ele buscava a simpatia, ele cria laços locais, ele adere a elementos e aspectos culturais locais, ele casa com mulheres, né, ele mescla religião, mas leva também, e leva sobretudo o que nós acreditamos, o que eu acredito ser o mais importante, que é a questão mesmo da língua. E ele não só tinha uma política de expansão, mas ele tinha uma política de criar uma só cultura, um só povo, uma só língua. Esse foi o processo que nós chamamos de helenismo. O helenismo é a propagação através do Alexandre, mas o Alexandre, ele, por ter sido educado a partir dos valores gregos, ele leva, né, os valores de língua, estética, cultura e valores filosóficos, vamos dizer, porque ele teve como preceptor o Aristóteles, então ele carrega tudo isso. E foi por causa do helenismo que toda a região da Palestina começou a falar a língua grega. O grego se tornou a principal língua do mundo. É como se fosse o inglês no hoje em dia. Se você quisesse ter acesso às pessoas, você precisava falar grego. E o grego se tornou tão importante que inclusive foi necessário traduzir o Antigo Testamento, que estava em hebraico, para o grego. Foi a chamada Septuaginta. Inclusive diz a lenda que Ptolomeu II juntou 72 anciãos judeus, colocou-os para traduzir a Bíblia hebraica, cada um fez a sua própria tradução e quando eles compararam umas com as outras, elas estavam exatamente idênticas. Claro que isso é uma lenda, mas o importante é saber que nesse tempo, antes de Cristo, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. Tamanha era a importância do helenismo nesse tempo. Para o cristianismo, a língua grega definitivamente é a maior marca que é deixada por essa época, certo? A língua marcou. É a língua do Império Romano naquela região, a parte ocidental do Império, o latim prevalecia, mas como os cristãos do primeiro século até a metade do segundo estavam majoritariamente concentrados naquela região, a língua foi fundamental. E não à toa os textos cristãos, tanto a Bíblia, o Novo Testamento, que nós chamamos, quanto os escritos cristãos primitivos estão em grego. Alexandre morre em 323 e logo depois do Império Grego surge um outro império, que também você já deve ter ouvido falar dele, o Grande Império Romano, que talvez você já tenha conhecido jogando Age of Empires, ou não, né? Não sei, porque só eu jogava esse jogo, é um jogo muito antigo. Mas enfim, surge o Grande Império Romano. E o Império Romano trouxe uma unidade política como nunca antes, e também infraestrutura, tecnologia para o seu povo na construção de estradas, por exemplo, o que fez com que todo o Império Romano fosse unificado e as pessoas pudessem andar, ir e vir com liberdade e tranquilidade. O Império Romano era um império que nasce sob uma filosofia de organização muito forte e também de um espírito prático. E para isso eles implementavam de modo prático tudo o que eles desejavam. Então, se quer conquistar, eu preciso de via rápida, eu preciso chegar, eu preciso me comunicar. Então eles lançam base para o que hoje a gente chama de infraestrutura. Eles lançam as bases, né? Não exclusivamente, mas eles fazem isso. E conforme o Império avançam as estradas, e a segurança. Não é só ter a estrada, o acesso, mas a segurança do tráfego. E também, quando já na época de Cristo, o Mar Nosso. O Mar Mediterrâneo é Mar Romano. Então, não só estradas, mas a navegação também é segura. Esse foi um fator muito importante para que quando o cristianismo surgisse, as pessoas pudessem caminhar por todo o Império Romano pregando o Evangelho. Uma outra coisa que eu preciso ressaltar aqui, que por causa do helenismo, o judaísmo também começou a ficar dividido, porque haviam aqueles que concordavam com a unificação da cultura, outros não, aqueles que eram resistentes ao Império, aqueles que eram a favor do Império. Isso fez com que o próprio judaísmo se tornasse fragmentado. Então, nesse tempo, nós
nós temos 3 acontecimentos importantes antes de nós entrarmos na história da igreja. Primeiramente, Alexandre o Grande, com o Império Grego, traz a unificação da cultura e o helenismo. O grego se torna a língua mais importante. Segundo, o Império Romano traz infraestrutura, paz, tranquilidade e estradas para que o evangelho pudesse ser pregado por todo o mundo. E terceiro, o próprio judaísmo já estava enfraquecido, fracionado. Isso é o que nós vamos chamar da plenitude dos tempos, dizendo que as situações, o contexto estava preparado para que Jesus pudesse vir ao mundo e o evangelho tivesse as condições certas para ser anunciado. Agora sim, Jesus Cristo veio ao mundo, cresceu, realizou muitos milagres, fez os seus sinais e maravilhas, morreu numa cruz, ressuscitou ao 3º dia no ano 33, e aí ele se reúne com seus discípulos e diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e você pode imaginar que foi exatamente isso que aconteceu. Só que não foi bem assim. A igreja começou em Jerusalém, com os discípulos de Jesus, os apóstolos. E no começo, os apóstolos tinham a ideia de que o evangelho era só para os judeus. Jesus era o Messias esperado para os judeus. Demorou um pouquinho para que eles entendessem que a mensagem de Jesus era para todos os povos. E 2 acontecimentos são muito importantes para isso. Primeiro, o entendimento que Pedro teve a respeito disso lá no livro de Atos, quando ele teve uma visão que Deus colocou na frente dele, um lençol cheio de alimentos impuros, lembram disso? E Deus disse para Pedro: coma desses alimentos. E Pedro, como um bom judeu, ele disse: o quê? Nem pensar, eu não posso comer um alimento desse, eu me tornaria impuro. E Deus disse para Pedro: não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Foi quando Pedro teve o entendimento que o evangelho não era apenas para os judeus, mas para todos os povos. E um outro acontecimento muito importante foi a conversão de Paulo. Paulo era um judeu convicto, fariseu, obediente a todas as leis, a todas as regras. Ele inclusive perseguia e participava do assassinato de cristãos, porque os judeus entendiam que os cristãos faziam parte de uma seita, de uma falsa mensagem de judaísmo, então começaram a persegui-los. Paulo então passa por uma experiência com Jesus e se converte ao cristianismo. Aquele que perseguia os cristãos se torna um cristão e se torna, na verdade, um dos maiores missionários de todos os tempos para os povos gentios, para aqueles que não eram judeus. Paulo de Tarso, que passa por Jerusalém após sua conversão, nós temos a narrativa bíblica que ele vai para a região de Antioquia, né? E de lá ele sai claramente com um propósito de propagar a fé e, na sua experiência, entende que a fé não deve se limitar a grupos judeus. E uma das principais cidades, uma das principais igrejas dessa região foi a igreja de Antioquia, a igreja que Paulo fazia parte, e foi dali que começaram os trabalhos missionários e as viagens missionárias que levariam o evangelho a todos os cantos. Uma coisa muito importante que eu gostaria de ressaltar é que Paulo trouxe uma grande contribuição com seus escritos, mas uma coisa que nós não mencionamos muitas vezes é que o evangelho começou a crescer de uma maneira explosiva em todo o mundo, principalmente por causa das pessoas comuns. A igreja, como nasce através de pessoas comuns, muitas delas, como Paulo, livres que podem circular, elas levam consigo o quê? O testemunho cristão. Os comerciantes e pequenos artesãos são fundamentais nesse processo, isso é atualmente atestado pelos historiadores mais críticos. O povo comum, os comerciantes levaram a fé cristã pelo mundo, muito além do que nós imaginamos. Paulo foi um grande missionário, com certeza, mas os maiores evangelistas de todos os tempos foram as pessoas comuns, os ferreiros, os padeiros, as lavadeiras, as pessoas que viajavam pelas estradas romanas levando o seu testemunho de salvação em Jesus Cristo. Todos nós fomos chamados para sermos missionários e levarmos as boas novas de salvação para todas as pessoas. Desde o começo, os cristãos sempre enfrentaram grandes desafios. Estevão e Tiago já haviam sido mortos por causa da pressão que existia entre os judeus. No começo, as perseguições eram apenas dos judeus para os cristãos. Roma não intervia, apenas interviam para restaurar a ordem, como por exemplo, uma certa vez o imperador Cláudio expulsou os cristãos e os judeus de Roma porque eles começaram a causar confusão. Mas o problema não era em ser cristão, isso estava entre os judeus. Mas com o tempo, os cristãos começaram a crescer e eles se tornaram mais numerosos
religiosos que os próprios judeus. E em outubro do ano 54 sobe ao poder um homem chamado Nero. E aí sim as coisas estavam para mudar. Bom, Nero, imperador, famoso pelas suas realizações e excentricidades. Todo imperador, né? Todo poderoso. Mas para o cristianismo marcou a primeira perseguição aos cristãos. Nero começou o seu governo até que muito bem, trazendo leis em favor do povo e dos pobres, mas com o passar do tempo o cara foi ficando doido. Ele endoideceu, a sua mania por grandeza, por poder, subiu a cabeça e ele mandava matar as pessoas simplesmente porque ia contra ele. E quando ele chegou mais ou menos aos 10 anos de governo, boa parte de todo o povo já odiava Nero. E para piorar a situação, veio o grande incêndio de Roma. No dia 18 de julho do ano 64, um grande incêndio assolou a cidade de Roma e destruiu praticamente tudo. Um incêndio que durou 6 dias e 7 noites. E como Nero já tinha essa fama de doido, de desprezado, não demorou muito para que começasse a surgir uma fofoca, um burburinho no meio do povo de que o próprio Nero tinha incendiado Roma, apesar de não existir evidências de que ele realmente tenha feito isso. Nero não incendiou Roma, né? Acredita-se que o incêndio tenha sido causado mesmo pela própria estrutura precária e das construções romanas. Para ele foi ótimo, porque ele tinha um projeto de revitalização da cidade, mas o incêndio foi muito grande e atingiu 10 daquilo que nós poderíamos chamar das 14 regiões da cidade romana. E 3 foram completamente destruídas. Então todo mundo estava desconfiando que foi o próprio Nero que tinha incendiado a cidade. E para afastar as suspeitas, o que aconteceu? Ele percebeu que durante o incêndio, os únicos bairros que não foram atingidos eram bairros em que a maioria das pessoas que viviam ali eram cristãs. Não demorou muito para que o Nero colocasse a culpa nos cristãos e usasse eles como bode expiatório. Foi quando começou a primeira perseguição cristã pelo Império Romano. Nero emitiu um decreto de que os cristãos deveriam ser mortos e eles passaram a ser livremente perseguidos em Roma. Os cristãos foram mortos de vários modos e o mais cruel foram luminárias para a cidade e para os jardins do imperador. Então eram besuntados de piche e queimados, vivos. Eles foram usados como lamparinas, queimados vivos, levados para o Coliseu para serem mortos por feras. Foi praticamente uma carnificina e atos cruéis contra os cristãos. Vale ressaltar que essa primeira perseguição por Nero não aconteceu em todo o Império Romano, mas ficou centralizada ali na cidade de Roma. E foi justamente nessa época de Nero que provavelmente o apóstolo Paulo foi morto, decapitado, e também o apóstolo Pedro. E há inclusive uma tradição de que o apóstolo Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de ser crucificado como seu senhor. No ano 68, o povo já não aguentava mais as loucuras de Nero. Eles se rebelaram contra o imperador, o obrigaram a fugir e ele acabou cometendo suicídio. O decreto contra os cristãos continuava para aqueles que quisessem persegui-los, mas na prática a igreja começou a viver uma época de relativa paz por enquanto, e a igreja crescia, se expandia e continuava pregando o evangelho por todo o mundo. Em 81, Domiciano assume o poder de Roma. A princípio, o seu governo foi pacífico, mas no final do seu domínio, novamente as perseguições surgiram. Domiciano amava as tradições romanas e ele queria trazer a velha glória de Roma novamente. Domiciano, imperador é uma figura vaidosa, né? Então, ele determina que seja prestado sacrifícios à sua inteligência, né? Então, ao se negarem a isso, os cristãos entram numa lista de pessoas malquistas, né, pelo imperador. Por isso, as perseguições retornaram em alguns locais do império. Nem todos os cristãos eram mortos, alguns eram presos e exilados, como por exemplo o apóstolo João, que nessa época, sob o poder de Domiciano, foi exilado na ilha de Patmos e ali ele escreveu o livro de Apocalipse. Por fim, Domiciano foi considerado como um tirano e acabou sendo morto dentro do seu próprio palácio. Mais uma vez, a igreja pôde desfrutar de um período de relativa paz e continuava crescendo.
No ano 98, já no finalzinho do século, na virada para o século II, assume o poder o imperador Trajano. E Trajano começou uma política um pouco diferente. Ele pensou, bom, para que a gente vai gastar dinheiro do Estado perseguindo os cristãos, enquanto a gente poderia usar esse dinheiro em coisas melhores, em coisas mais importantes? Foi então que Trajano fez um decreto de que o cristianismo continuava sendo proibido, mas não deveria haver um esforço do Estado para que isso acontecesse. Trajano persegue, mas persegue apenas a partir de denúncias que não podiam ser anônimas. Na verdade, os cristãos não eram alvo do império e o máximo que se devia fazer, mediante uma denúncia clara, explícita, na recusa de prestar-se lealdade ao império, ao imperador, os cristãos sofreriam alguma sanção. Então, caso alguém denunciasse algum cristão, ele seria levado ao julgamento e pediriam para que ele negasse o seu Deus, o que a maioria das vezes eles não faziam e eles acabavam sendo martirizados por causa disso. Por causa desse decreto de Trajano, a igreja viveu uma relativa paz, mas ainda assim nós temos registros de várias pessoas que foram mortas por causa do evangelho durante o século II. Como, por exemplo, no ano 107, Inácio de Antioquia foi entregue às autoridades para ser martirizado e pouco antes da sua morte ele disse: meu amor está crucificado, sou o trigo de Deus, os dentes das feras hão de moer-me para que possa ser oferecido como limpo pão de Cristo. Outro registro que nós temos é de Policarpo, bispo de Esmirna, que também foi entregue às autoridades e disse: eu sirvo há 86 anos a Jesus e ele não me fez mal nenhum. Como eu blasfemaria ao meu rei que me salvou? E ele foi queimado vivo na frente de uma multidão simplesmente por seguir a sua fé. No ano 165, Justino, o Mártir, um dos grandes mestres da igreja, também foi entregue para ser martirizado por causa da sua fé. A igreja cristã, no começo de tudo, enfrentou grandes desafios e perseguições. O sangue dos mártires foram as sementes do evangelho. E por causa deles, por causa da perseverança dos primeiros cristãos, nós estamos aqui hoje. Já disse, por causa daquele decreto de Trajano, a igreja no século II viveu uma relativa paz. Haviam algumas perseguições, algumas denúncias, mas ela teve a oportunidade de crescer e prosperar e se tornar muito numerosa. Mas aí começaram a surgir outros problemas. O primeiro problema era a respeito do que os pagãos pensavam a respeito do cristianismo. Porque na verdade as pessoas não sabiam o que significava ser cristão e o que acontecia nas comunidades religiosas. Começaram a surgir vários mitos, várias lendas a respeito dos seguidores de Jesus. Eles acreditavam, por exemplo, que os cristãos eram canibais, porque eles comiam e bebiam o sangue de Jesus, que nas reuniões eles pegavam um bebê recém-nascido, colocavam dentro de um pão, cortavam o pão no meio e comiam a criança. O povo também pensava que os cristãos adoravam um asno crucificado, e a elite do Império Romano começou a criar argumentos contra os cristãos porque eles não podiam aceitar que as pessoas pobres estivessem com a razão. Hoje em dia, infelizmente, o cristianismo está associado com muita riqueza, a Igreja Católica ou muitas outras denominações têm muito dinheiro, mas naquele tempo a igreja era formada por maioria de pessoas pobres e as elites do Império Romano não podiam aceitar que os pobres estivessem com a razão. Um outro problema que começou a surgir foram as heresias dentro da própria igreja. Os cristãos começaram a crescer de maneira exponencial e não havia uma organização e várias ideias contraditórias começaram a surgir dentro do próprio cristianismo. Uma dessas heresias era, por exemplo, o gnosticismo, que afirmava que a salvação vinha simplesmente de um conhecimento que eles tinham, que Jesus era apenas um espírito. O gnosticismo acreditava que Deus não poderia criar as coisas como elas são na matéria, porque a matéria ela é ruim, a matéria é caída. Então, essa criação desse mundo, na verdade, é obra de um outro Deus, de um demiurgo ou de um Deus inferior. Havia uma distinção radical entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, era um Deus punitivo, era um Deus de ira, e o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, o Deus pregado por Jesus. E os gnósticos cristãos, ou os cristãos gnósticos, eles acreditavam que Jesus, ele não era como Deus, ele não podia ter a mesma natureza de Deus. O gnosticismo foi uma das principais heresias do século II e foi a heresia que mais esteve próxima de vencer a igreja.
Se nós perdemos a divindade de Jesus, como pregava o gnosticismo, nós perdemos a essência da fé cristã. Né? E uma das pessoas que mais exemplificou esses ensinos gnósticos na prática foi um homem chamado Marcião. E essa heresia era chamada de marcionismo. Esses seguidores de Marcião acreditavam nisso, acreditavam que o Antigo Testamento tinha que ser desprezado, o Deus dos judeus tinha que ser desprezado, todo tipo de elemento do judaísmo tinha que ser desprezado, e o Antigo Testamento representava esse demiurgo, este outro Deus, e que na verdade Jesus não era Deus de fato, né? Ele não tinha semelhança de Deus, mas ele era somente uma emanação de Deus. E eles tinham uma Bíblia própria, né? Eles usavam apenas os escritos de Paulo, sem contar as pastorais. Então eles usavam as epístolas paulinas, e o único evangelho que eles usavam era o evangelho de Lucas, só que um evangelho editado, tirando as passagens judaicas, né? As passagens que falavam dos judeus ou que remetiam ao Antigo Testamento. Então, diante disso, diante das lendas e dos mitos que existiam no meio do povo e das heresias que surgiram dentro do cristianismo, a igreja precisava ter alguma reação, ela precisava se organizar, e foi então que ela começou a se defender. Diante de tudo isso, a igreja se organizou e teve três principais respostas: o cânon, o credo e a apostolicidade da igreja. Naquele tempo, o Novo Testamento ainda não estava formado. A Bíblia era apenas o Antigo Testamento. E por causa das heresias, como por exemplo o gnosticismo, que diziam que apenas alguns livros específicos eram aceitos, e Marcião, que aceitava apenas o Evangelho de Lucas com algumas alterações, houve-se a necessidade de organizar o Novo Testamento. Praticamente, para a igreja primitiva, Escritura era o Antigo Testamento. Os apóstolos não escreveram com o intuito de criar um Novo Testamento. Isso foi acontecendo e sendo reconhecido pela igreja ao longo do tempo. Então, algumas pessoas acreditam que, na verdade, houve uma reunião e que nessa reunião o imperador e as lideranças da igreja decidiram o que ia ser Escritura, decidiram o que ia ser cânon. Mas não foi assim. As igrejas simplesmente iam recebendo os seus escritos, né, e iam validando esses escritos. Quando lá no final do século IV existe o concílio, né, e o último concílio do ano IV, eles definem o cânon, na verdade não foi uma definição, foi simplesmente a constatação de que as igrejas já aceitavam os mesmos livros e rejeitaram os mesmos escritos, porque haviam muitos escritos naquela época. E a formação do cânon, ela foi então esse processo lento, gradativo, que partiu das igrejas, não partiu de uma liderança unificada. Partiu da ação do Espírito Santo na própria igreja. A igreja então começou a organizar os livros que já eram reconhecidos como autoridade por todos os cristãos. E nesse tempo, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro de Atos e as cartas paulinas já eram reconhecidas como autoridades divinas. O cânon, de certa maneira, já estava começando a ser organizado. Outra maneira de responder ao que estava acontecendo foi o credo apostólico. A igreja precisava organizar as suas crenças. Afinal, no que os cristãos creem? Uma das maneiras que a igreja estabeleceu para responder o grande número de heresias que surgia nessa época foi a elaboração de um credo. E credo é uma palavra latina que significa simplesmente eu creio. É uma afirmação de fé, não é uma oração, é simplesmente um conjunto, um resumo teológico. O que nós cremos? E a igreja foi elaborando isso aí. Nós temos então o credo apostólico, que nasceu da fé dos primeiros discípulos dos apóstolos. A forma que nós temos do credo apostólico hoje, a forma definitiva, ela já é um pouco mais posterior. Mas a igreja foi reunindo essas afirmações desde muito cedo. Então já no século II nós temos o credo apostólico praticamente formado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém.
Ufa. A terceira reação foi a apostolicidade da igreja. Porque veja bem, naquele tempo as heresias estavam dizendo que cada um possuía a sua própria verdade. Marcião dizia que apenas ele conhecia a verdadeira verdade. Os gnósticos diziam, não, somos nós que conhecemos a verdadeira verdade. Então a reação da igreja foi a seguinte: nós temos a mensagem dos apóstolos. O que nós aprendemos foi o que os apóstolos, aqueles que viveram com Jesus, nos ensinaram. Nós precisamos então ser uma igreja apostólica, a crer na apostolicidade da igreja. Foi nesse tempo então que a igreja se uniu sobre a sua apostolicidade. Os apóstolos começaram a ser muito importantes. Cada igreja queria um apóstolo para chamar de seu. Olha, o apóstolo tal foi quem fundou a nossa igreja, foi quem plantou a nossa igreja. E nesse tempo a igreja começou a se unir. Mas não havia muita unidade no governo das igrejas. Então as igrejas realmente ficavam um pouco à mercê dos falsos ensinos daquela época. Elas eram empoderadas pelo Espírito Santo para responder, mas não havia uma autoridade unificada. A apostolicidade da igreja foi essa resposta, essa liderança unificada para responder aos falsos ensinos. Então houve esse grande acréscimo à teologia. Foi aí que então as pessoas começavam a escrever bastante, começaram a elaborar a teologia, porque agora era uma tarefa digna, não era mais uma tarefa perseguida. Então a igreja pôde se organizar em torno de uma liderança apostólica e de um ensino apostólico. E surge então a Igreja Católica Antiga. Veja bem, eu não estou falando ainda da Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica no sentido da palavra, universal, uma igreja unida, uma igreja que cria numa só coisa, que tinha uma Bíblia, um cânon, que tinha um credo e que estavam organizadas sob uma liderança. É muito legal ressaltar que essa organização apostólica da Igreja Católica não foi para obter um poder sobre si, mas para responder às heresias, para que a igreja pudesse se posicionar diante dos desafios daquele tempo. Nessa época surgiram grandes mestres que infelizmente nós não temos tempo para falar deles aqui, como por exemplo Irineu de Leão, Clemente de Alexandria, Tertuliano de Cartago, Orígenes de Alexandria, grandes homens de Deus que foram essenciais para a resposta que a igreja precisava dar às heresias e aos desafios daqueles tempos. Durante todo o século II, a igreja viveu uma relativa paz. Ela cresceu, se organizou como uma igreja universal, começou a organizar o seu cânon, criou o credo, mas tudo estava prestes a mudar, porque no século III a igreja viveria as suas piores perseguições de todas. Chegamos à grande perseguição, terceiro século, início do quarto século, e 2 imperadores com a letra D na primeira letra dos seus nomes, Décio e Diocleciano. Os dois com intervalo em números arredondados de 50 anos. Essas 2 perseguições são importantes, porque elas de fato são por todo o império. Elas são sistematizadas. O império sai à caça, né? Ele confisca propriedade, destrói templos, condena pessoas à morte. Décio criou um decreto de que todos os habitantes do Império Romano deveriam adorar aos deuses romanos para que a glória voltasse. A perseguição agora começou a ser sistematizada por todo o Império, obrigando a todos os cristãos a se curvarem diante de outros deuses. Os cristãos agora precisavam ter um certificado de que eles tinham prestado adoração aos falsos deuses. Por causa disso, muitos cristãos acabaram sendo martirizados, comprando certificados ou simplesmente cedendo à pressão do Império Romano. Foi uma das piores perseguições de todas, mas ainda não foi a pior. A igreja ainda estava prestes a viver a última e a pior perseguição de todas. No final do século III reinava Diocleciano, que reinou entre o ano 284 a 305. Diocleciano especificamente, ele, sabendo do poder da palavra, ele quer manuscritos cristãos para serem destruídos e assim cortar pela raiz aquilo que é força do evangelho, que é a sua palavra. Os dois tinham como motivação a tentativa de reerguer o tempo áureo do Império Romano. A partir de valores consagrados, né, pela própria cultura romana, eles querem promover esse retorno e acreditam que o cristianismo, por ser uma religião exclusiva,
e isso atrapalhava os propósitos, enfraquecia o império. Diocleciano foi um imperador um pouco diferente. Ele organizou o império em 4 partes, uma tetrarquia. Havia praticamente 4 imperadores ao mesmo tempo, e nesse sistema político funcionou muito bem enquanto ele estava vivo. E um desses imperadores era Constâncio Cloro, pai de Constantino, que daqui a pouco nós já vamos ver sobre ele. Mas sob o império de Diocleciano surge a pior perseguição de todas. Tudo começou nos exércitos. Havia uma discussão se os cristãos deveriam ou não servir nas legiões, afinal eram cidadãos romanos. E certa vez alguns soldados cristãos se recusaram a participar de um sacrifício da legião e acabaram sendo mortos. Esse foi o estopim de uma grande perseguição onde Diocleciano determinou que todos os cristãos do Império Romano deveriam ser perseguidos, as igrejas deveriam ser destruídas, os livros deveriam ser queimados, as pessoas eram deliberadamente mortas. Foi, com certeza, a pior perseguição de todas, o pior momento da igreja desde que ela surgiu. Praticamente 300 anos onde a igreja nunca esteve realmente em paz, onde ela nunca pôde prosperar verdadeiramente, mas graças a Deus as coisas estavam prestes a mudar. Vários conflitos políticos começaram a acontecer, o que fez com que Constantino, filho de um daqueles imperadores, tomasse o poder de uma região do Império Romano e estava prestes a invadir a cidade de Roma. E antes dessa batalha por Roma, Constantino teria tido uma experiência com Deus, uma visão do Deus cristão que dizia para ele que sobre esse sinal vencerás. Constantino então teria feito com que todo o seu exército desenhasse o sinal da cruz nos escudos e nesse dia ele tomou Roma e venceu a batalha. O fato histórico onde o Constantino tem a visão, né, de que por esse sinal vencerás, né, serás vencedor, é atribuído e de fato está registrado em Eusébio de Cesareia, historiador da igreja, primeiro historiador, e que é um texto que é acessível, que todos deveriam ler, no meu entendimento. Ele narra, né? É verdadeira experiência? Eu não nego a experiência alheia, porque não nego as minhas experiências. Então não me sinto à vontade para dizer que ele não passou por isso, né? Pode-se dizer que ele era um político, que ele fez porque... É possível, com certeza, mas eu não me sinto nem um pouco à vontade para negar isso. Para quem crê em algo que pode ir além, e eu acredito da nossa experiência natural, o Constantino é usado para apaziguar e trazer um pouco de paz à vida da igreja. Constantino já tinha uma certa simpatia pelos cristãos. A sua mãe era cristã e principalmente depois dessa experiência, Constantino teria se tornado muito benevolente para os cristãos e ele mesmo teria se tornado um cristão. Então, finalmente, no ano 313, após Constantino ter tomado o poder de Roma, ele assina o Edito de Milão, dando finalmente liberdade para todos os cristãos. A partir de agora, a igreja poderia viver em paz. Por enquanto, a igreja ainda não é a religião oficial. Com Constantino, ela se tornou livre. Os cristãos poderiam ir e vir livremente com a sua fé. E agora? Como será que a igreja vai reagir a essa liberdade? Uma igreja principalmente formada por pessoas pobres, mas agora faz parte do Estado. Uma igreja em que antes haviam pessoas simples, mas agora a elite começa a fazer parte dela. Como será que a igreja vai reagir? Será que a igreja permanecerá pura dentro da sua essência? Quais serão as consequências depois da conversão de Constantino? Isso nós veremos no nosso próximo episódio, quando a igreja se torna a igreja imperial, a igreja oficial. Espero que você tenha gostado. Esse é apenas um resumo da história da igreja até Constantino. Muitas coisas ficaram de fora. Inclusive, se você quiser deixar nos comentários algum momento desse período da história que te chama a atenção, fique à vontade. Dá um gostei nesse vídeo, compartilha com seus amigos e até o próximo episódio. O que aconteceu? Lá o encerramento dos nossos trabalhos. Célia? Então vamos às vibrações finais. Nosso Divino Mestre, pedimos licença para que a partir de agora possamos dividir o que de mais precioso nos destes, nossas vibrações de fé e de amor. Vibremos pela paz do mundo e pela união das crenças e religiões em torno do Mestre.
pelos menos favorecidos que padecem pela pobreza e pelos vícios, pelos nossos idosos abandonados nos asilos, pelos nossos jovens para que caminhem sempre na luz, pelas nossas crianças e pelas mães que as impediram de nascer, pelos desencarnados que ainda sofrem no umbral e principalmente pelos suicidas, pelos nossos lares como santuários cristãos, por nossos familiares e amigos, pelos que se julgam nossos inimigos encarnados e desencarnados, pelos doentes e necessitados nos hospitais e principalmente nos psiquiátricos e os que estão em tratamento contra as drogas, pelos presidiários para que possam se reerguer, pelos que sofrem em depressão com os pensamentos voltados à prática, rogamos que sejam envolvidos por boas vibrações para superar este momento difícil. Por todos aqueles cujos nomes se encontram no caderno de assistência espiritual. Pensar o nome para quem desejamos as vibrações. E, finalmente, vibremos por nós mesmos, para que, como servidores e aprendizes de Cristo, estejamos sempre ligados a vós através de nossa fé. Sentindo-nos fortalecidos e amparados diante dessa paz, vamos agradecer a toda a equipe de limpeza e proteção que nos preparou esse ambiente. Agradecemos aos nossos anjos guardiões e protetores espirituais que colaboraram para que estivéssemos hoje aqui. Agradecemos ao palestrante de hoje. Agradecemos, portanto, ao Ademir, dirigente da casa, que nos traz sempre grandes e importantes informações para os nossos conhecimentos. Também ao vídeo, apesar deles falarem muito rápido, é interessantíssimo. Gostaria até de saber como encontrá-lo. Agradecemos ao mentor dessa casa e a todos os seres supremos e superiores que nos assistiram hoje, para que possamos servir a Jesus e praticar o que aprendemos em nosso dia a dia. Deus, obrigado por estarmos aqui e que mesmo diante das piores dificuldades nós tenhamos forças e persistência para jamais nos afastarmos de Ti e de Teus ensinamentos, pois nós o amamos acima de tudo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos lá agora. As vibrações continuam, né? Está sendo muito importante. Né? Temos feito, temos ajudado. Né? É a nossa missão, né? Como servidores, ajudar o próximo. Então, quem pode, participa. Eu tenho visto que tem sido sempre as mesmas pessoas, que algumas pessoas que talvez por dificuldade não estão participando, mas quando puderem, por favor, participem, porque isso ajuda muito, ok? Só uma coisa com relação às vibrações. Quando me pedem para colocar, ou qualquer para a gente colocar a música, a tela fica travada para mim, né? Então, às vezes, eu tenho que ficar muito tempo, né? Com o meu computador, né? Só naquela situação. Talvez a gente vá rever alguma forma de encurtar isso daí, mas a gente vai estar conversando oportunamente com vocês, ok? Vamos lá. Caderneta pessoal, uma coisa que eu preciso falar com vocês, gente. A caderneta pessoal é um instrumento importantíssimo durante a nossa escola e depois da escola, né? A caderneta é uma coisa que a gente nunca deve parar de escrever. Pode ser que não seja mais depois uma caderneta, mas você tem um caderno, mas você tem sempre que estar escrevendo, né? Para mostrar o quanto você está avançando, o quanto você tem melhorado. Você volta e releia, você vai perceber quanta coisa, né? A gente fez, quanta coisa a gente deixou de fazer, o quanto melhoramos, né? Então vamos lá.
Espero que todo mundo esteja escrevendo normalmente. A caderneta, né, é um instrumento de avaliação fundamental dentro da escola. Ela tem uma nota assim alta, né? Ela é importante, então é importante que se faça a caderneta, né? Não é um texto elaborado, o que conta não são textos elaborados, lindas palavras, é o sentimento do coração. Não só, eu deixei de fumar, mas são avanços que a gente faz, né? Aquilo que a gente nunca pensou que fosse possível e faz, né? De repente, uma boa ação, uma situação inesperada, coisas que vão acontecendo. A caderneta mostra a nossa melhoria, mostra quem nós somos, ok? Mais uma coisinha. O teste 1 já está colado lá. Eu expliquei para vocês responderem. Se não desse, só usar a parte de trás daquela folha. Não pegar mais folhas da caderneta, só uma folha, né? E o verso dela, ok? Esses testes, quando o aluno vai para a FDJ, é o que mais é avaliado, tá? É a forma que aquele pessoal que está em corrente verifica, né, as cadernetas. Bom, aí eu fui falando para vocês escreverem, foi continuar escrevendo. Quando chegasse no dia 8, até eu tinha esquecido, perguntei, né, para a Série, para a Amanda, tem que deixar aquela folha do dia 8 em aberto, 8/2, né, frente e verso, e continuar escrevendo, tá? Porque ali eu vou colocar o teste 2 brevemente. Eu só não estou chamando para não ter aglomerações, né? Para poupar vocês de terem que vir até a casa, mas é tudo uma coisa que está anotada que vai ter que ser feita. Brevemente, eu vou recolher as cadernetas, aviso para vocês, né? E já vou também colar o teste 3. Então, é importante pôr essa caderneta em ordem, deixar, porque brevemente serão recolhidos. Quem tiver dificuldade, procura algum dos colegas, ou no particular, conversa com a gente, ou conversa com a Ercília, ou conversa mesmo com a Nilza, tá? Que vai dar uma forma de a pessoa escrever, né? Tem pessoas que eu sei que ainda estão truncadas com isso, mas o que conta, vocês viram que eu vistei, não são coisas assim simples, né? O que a gente o que acontece. Hoje, por exemplo, né? Aconteceu exposição. Olha, vamos dizer, a ajuda que vocês estão querendo fazer, né? Que a Amanda está proporcionando com vocês, eu agradeci uma forma de ajuda, né? Que vai aliviar para mim. Então é isso, são coisas que a gente faz em benefício do próximo, ou para nós mesmos, ou para nossa família, né? Não é coisas assim homéricas, são pequenas coisas da nossa mudança, da nossa evolução. Dúvidas depois a gente responde no particular, não há problema. Tá bom? Bom, o caderno de temas, vocês já sabem até aqui onde está, belezinha, ok? Hoje entra o 12º tema. O sofrimento é um recurso do próprio espírito para evoluir. A data 26/4. Tema 12. O sofrimento é um recurso do próprio espírito para evoluir. Eu sei que sempre alguém copia a tela e cola lá, então vou falar só mais uma vez. O sofrimento é um recurso do próprio espírito para evoluir. Ok? Como eu disse, brevemente vão recolher a caderneta juntamente com o caderno de temas. Vamos ao hino. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim
pessoal, uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Até mais à noite nas vibrações. Abração para todos. Tchau, gente. Até mais. Tchau, obrigada. Boa tarde. Tchau. Tchau, tchau.